Um rápido recado para quem nos ouve. Em razão de problemas técnicos que tivemos durante a gravação deste episódio, o meu áudio não foi gravado da melhor maneira. Porém, não atrapalha o entendimento e o transcorrer da conversa. Olá, pessoas. Começamos mais um Singular Universal. Hoje, novamente, eu e Titi aqui em conjunto nesse friozinho. Ele lá no Paraná, eu aqui em Santa Catarina, com essa mudança de tempo. A gente veio falar sobre um tema um pouco espinhoso, se nós pensarmos de maneira geral, mas que está arraigado na nossa existência, que é o luto e a morte. A gente não tem como correr disso, por mais que a gente queira. Eu também não vou ficar falando muito disso não, porque vai dar um spoiler enorme. E é um assunto muito caro ao Titi, que estuda doutorando, inclusive nesse assunto. E a gente surgiu acho que principalmente a minha vontade de falar sobre esse tema, porque eu sei que ele domina bastante esse tema, então vale a pena conversar. E é um tema que, como eu disse, nos atravessa de maneira descomunal, né? Mas antes de tudo, dá um oi para nós aí, Titi. E aí, todo mundo, olá, ouvinte, que está, né, ou ouvindo clandestinamente, ou, né, compartilhando com outras pessoas o podcast. É sempre gostoso estar aqui conversando sobre temas que nos atravessam, né? E eu acho que a metáfora do espinho, ela diz muito sobre isso. São esses temas que, de certa maneira, eles perfuram o nosso corpo. E não tem como a gente viver depois sem carregar um pouco da marca. Justo, justo. Eu ia até mais. É um espinho que fura, talvez, pensando praticamente a nossa alma, né? Nos Sim. corta, nos coloca em pedacinhos, né? Mas antes de mais nada, eu só espero que quem esteja nos ouvindo também tenha ouvido nossos episódios passados. E interessantemente, nós falamos de amor. A última gravação, porque o que vem antes desse aqui é sobre terapia, O né? FAQ. Então, o FAQ. Então, espero que quem esteja ouvindo tenha ouvido também até agora, mas o anterior, assim, vamos pegar assim, temas mais delicados, foi o amor, passou um Sim. FAQ agora, passou um fax, e agora um tema sobre morte, como eu vou dizer, o extremo da situação, né? Amor e morte. E amor tá ligado à morte também, amor tá ligado a luto, né? Não tem como correr desse ponto, né, Tiago? Sim. Me lembro, você falando, me lembrou muito a abertura de um livrinho, é bem clássico, assim, para quem estuda tanatologia, que é o Amor e Perda, do Colin Murray Parks, que é um psiquiatra. Estuda muito a teoria do apego, muito Bowlby, enfim. E ele inicia a introdução do livro falando que amor e perda são faces da mesma moeda, né? Não tem como a gente se vincular, não tem como a gente amar alguém, se vincular com alguém sem correr o risco de perder. Pode ser que a gente, de algum modo, tente se bloquear do mundo, né? Não deseje ter relacionamentos, mas a gente corre o risco de simplesmente não viver uma experiência potente como essa. Porque, como a gente sempre diz por aqui, viver não é garantia de nada, né? E Uhum. ter amores não é garantia de ter amores para sempre. Sim, Pode sim. ser que É o amanhã mude tudo e nos atropele, né? A vida tem disto, né? No é, caso, no nosso assunto aqui, é a morte, né? A morte nos atropela sem dar as caras, sem pedir licença, né? é, Passa é, atropelando. aham, é legal essa imagem, né? Como se fosse. É que são crimes de trânsito, né? Quando você atropela alguém, não presta socorro. Mas é como se, né? É como se um caminhão viesse assim, ó, plá, e de repente você tá ali, estilhaçado, né? E essa semana nós passamos pensando em figuras populares, morreram duas grandes figuras populares, né? Estamos gravando na semana da morte tanto da Preta Gil quanto do Ozzy Osbourne, né? Então, assim, causa uma comoção, por mais que a gente, não é o caso, mas por mais que não causasse de comoção na gente, mas causa reflexões, né? Porque Uhum. são figuras, vamos dizer, se tornaram figuras mitológicas depois da morte, mas que a morte em si, do encerramento da vida, faz a gente pensar, putz, e agora? Né? O que vai ser Uhum. disso? O que vai ser da gente? Enfim, vamos parar de desviar o assunto, ficar com papo de comadres aqui, vamos partir pro como está no nosso roteirinho, eu acho que para mim é uma das principais perguntas do nosso roteiro, né? Porque é salutar, da mesma forma como eu fiz a pergunta para Débora sobre o amor, é salutar perguntar para ti, acho que ainda é maior, mais importante no sentido assim,
por ser esse tema espinhoso, o que te fez estudar a morte, o luto, ter esse contato enorme, né? Porque assim, adianta um pouco, depois a gente entra mais em detalhe. A única vez que eu necessariamente li sobre luto, não de maneira não de maneira de pesquisa, mas de maneira geral, foi quando a morte da minha mãe. Mas eu tive um ponto muito específico e fiquei na experiência pessoal mesmo, né? Você não, você transcendeu e foi querer escrever e pesquisar a respeito, né? Então, me pensa assim, cara, deve ser muito difícil estudar o luto, várias visões e não se sentir tocado, não sentir a sua existência atravessada por esse tema, né? Faz a gente pensar um monte. Uhum, uhum. Acredito que, assim, o que me levou a pensar o luto para além da minha experiência, veio primeiro ali no curso de psico, nos estágios específicos você começa a ter ali, não só no estágio específico, desde o básico, porque desde a da graduação teve um momento em que se sorteia os espaços de estágio, caímos com um orientador que o local de estágio era uma instituição de longa permanência para pessoas idosas, que é o que a gente chama comumente de casa-abrigo, de existem nomes mais chiques para isso, né, e que eu, assim, em certa medida eu não acho que seja legal, que é a famosa creche de tempo integral para pessoas idosas, que eu Na acho um realidade, eu tanto. também nunca tinha ouvido falar esse termo, esse nome específico, mas interessante, bom saber. Sim, sim, e eu não gosto, assim, eu acho um termo um pouco pejorativo e dá uma infantilização para o processo, sabe, de Deixa eu envelhecimento. fazer uma pergunta. Esse temporário é em razão de ter a morte em vista ou simplesmente por outras questões? Como que é? Só aproveitando. Geralmente, esse idoso que vai para essa instituição de longa permanência, que é o as ILPIs, como é longa permanência, ele fica ali manhã, tarde e noite, mas tem as temporárias, né, que daí são essas creches que eu te disse. Em que geralmente passa-se manhã, tarde, e daí à noite volta para casa dos cuidadores, Ah, entendi. né. Hoje em dia você tem os serviços de convivência, o centro-dia, né, que é da assistência social, que daí geralmente as pessoas idosas passam períodos, né, nem só manhã ou tarde, mas um período, e você vê o idoso não apenas como aquele sujeito passivo, adoecido, mas, né, como um cidadão numa coletividade. Daí me caí ali, naquele lugar. Só que assim, a grande maioria dos casos em que nós estávamos ali não eram de idosos potentes, ativos, idosos que estavam em plena forma. Na realidade, eram idosos com quadro de adoecimento psíquico severo, alguns em quadro de Alzheimer, Parkinson, outros em final de vida. Eh, e daí, uma das coisas, quer dizer, pacientes de finitude, né, que são as pessoas em final de Uhum. vida. Então, assim, desde aquele momento tive que fuçar, né, a biblioteca da universidade e daí os sites de pesquisa sobre o tema. Quando fui para o estágio específico, não deu outra. Já estava Mesmo no estágio encaminhado? específico, já estava encaminhado, a gente atendia a demanda do CPA, que é o Centro de Psicologia Aplicada da universidade, e curiosamente, caso de suicídio, luto por divórcio, luto pela perda do filho, sempre eram temas que apareciam para mim, né. E daí mais uma vez, lá vamos nos debruçar sobre isso. Você foi lutando para continuar no assunto. Entendi. Sim. Sim. Então é um tema que ele caiu no meu colo, assim, ele caiu no meu colo. E é muito curioso como a morte, ela é uma coisa que ela nos assalta tematicamente, como nesse caso, ou na própria pele, né. Por exemplo, no teu caso, eu sei que foi por conta da tua mãe, né, que Uhum, faleceu uhum, há pouco uhum. tempo, Há 2 anos. há 2 anos. Geralmente, esse tema ele nunca vem por uma escolha, assim, fantasiosa, de achar que é um tema leve, É né. como eu disse mesmo quando eu te chamei para a pergunta, né? É um tema que atravessa a nossa existência diretamente, né? E a gente Sim, lida com a nossa própria finitude, apesar de o que nos toca é a finitude de outrem, né?
Sim, exatamente isso, exatamente isso. Mas houve tendo em vista tudo isso, eu acho que teve um momento em que eu pego esse luto e vivo ele, até porque durante o processo de graduação a gente vive vários, como por exemplo o desencanto, sobre aquilo que a gente achava que era psicologia, o que não era. A gente perde namorados, e daí vivi esse processo também. A gente perde familiares. Durante o meu período de graduação também, eu cuidei da minha avó paterna até ela falecer. Tive processos de câncer com a minha avó materna, então a gente viveu algumas coisas juntos. E então, assim, o limite ali entre o adoecimento, o saudável, a vida e a morte sempre estavam ali. Só que o momento em que eu decido tornar esse tema uma vírgula de uma dissertação e de uma tese, vem no momento em que eu sento a bunda na cadeira e falo: "Cara, preciso pesquisar alguma coisa, preciso entregar um trabalho de conclusão de curso, né". E daí eu não existia outro assunto que eu desse conta de escrever que não fosse esse. Já estava encaminhado, né, Nenê? Como mesmo disse, já estava encaminhado, já tinha um certo estofo para falar sobre, né? E a É, gente pensando em faculdade e em graduações, a gente sabe o quanto é necessário a gente se agarrar em alguns assuntos. Talvez não tenha sido o seu caso, mas por mais que a gente já tem algum certo conhecimento para dar um encaminhamento, né? Senão é começar do zero e além do próprio conhecimento teórico, você tinha prático, embasado, né, que você acompanhou os resultados de maneira geral. sim, exatamente isso. E é muito louco, né, porque a gente acredita que para estar na universidade a gente tem que criar coisas do zero, mas a minha vivência ela é o contrário, assim, não tem como criar nenhum conhecimento que não seja a partir da experiência vivida mesmo, não, pelo menos eu não tive essa pretensão. E você, eu te ouvindo falar sobre essa construção, sobre pesquisar sobre luto, atropelando um pouco aqui o roteiro. Essa pergunta não está no roteiro, mas roteiro é só para dar uma direção, né? Aham. Me pego na curiosidade. Foi, existencialmente falando, né? Vamos pensar assim, você estudar o luto, você chafurdar nessa lama chamada morte, finitude e assim por diante. Como que é essa experiência? Cara, eu vou usar, você usou a figura de linguagem, a metáfora do espinho, eu vou usar a da vírgula. Eu acho que é utilizar um instrumento para perfurar um outro lugar. Então, assim, por um momento, quando eu fui ler sobre luto, eu fui naquela gana, assim, de acadêmico de vou estudar, vou entender essa bagaça, essa estrutura, Tira e 10. agora me tornarei invencível, né? Irretocável, imaculável, perfeito, né? Tá vendo? Sartre não errou nessa parte. A gente é realmente um fracasso de ser Deus. Amém! É um Amém! fracasso, um fracasso. Mas daí, cara, é mais uma descoberta, né? Quanto mais tu lê sobre luto, morte, finitude, mais você compreende que, assim, não tem nenhuma maneira de se proteger desse fenômeno. Não dá. Então é como se naquele momento eu me desse conta de eu poderia estudar o que eu quisesse, assim. Eu poderia estudar 4, 5 livros, eu poderia chafurdar aqui a Cielo e a Biblioteca Virtual de Saúde Pública, enfim, não tem escapatória, não tem teoria que nos previna da vivência. E daí foi nesse momento que eu entendi que foi, bom, Contraditório, né? Não tem como, a gente não tem como fugir da vivência da morte. É não tem, contrastante essa frase forte, né? aham, não tem. E eu acho que em certa medida, na hora que eu vou escolher escrever alguma coisa, né, e que hoje em dia esse é o meu tema, né, cara, esse fracasso de Desculpa, não eu vou encon fazer uma piada. O doutor Morte aqui. um doutor você me lembrou, sabe a figurinha da Turma da Mônica que tem a morte, né, junto com a foice? Ai, cara, eu lembrei, me veio agora, assim, a imagem da Mas figura. bota ao seu raciocínio, porque eu tive que fazer, não me contive de fazer essa piada. Vai lá.
Mas é, o Dr. Death, né, eu sou o Doutor Morte. Mas pois é, daí é curioso como estudando mesmo tudo aquilo, o fracasso ele vem com muita força, porque assim, você tem, por exemplo, um viés da psicologia que fala sobre educação para a morte. Nada mais é daquela ideia, muito difundida na psico, né, de que se nós nos preparamos para o desenvolvimento humano, do nascimento até a juventude, adultez, velhice, etc., a gente também deveria se preparar para a morte. Aí você vai ter autores que vão traçar, por exemplo, pensando nas fases do desenvolvimento humano, de que maneira a criança compreende a morte, de 0 a tantos anos. Morte simbólica, morte concreta, aí adolescente, aí jovem. Aí outros falam, não, se a gente fizer recursos dessa forma. Aí você vai ter outras abordagens que vão falar assim: "Não, não tem como a gente se preparar para uma coisa que está ali desde a pulsão de morte do aparelho psíquico". E daí é uma grande miscelânea de teorias que vão basear essa educação para a morte. Só que assim, o que eu fui vivendo era justamente uma desaprendizagem, sabe. Quanto mais tu lia, menos tu sabia como se preparar, sabe. Eu Então, ia fazer justamente essa pergunta. O que que você objetivamente desaprendeu sobre a morte, sobre o luto, assim? cara, e daí, assim, também quero saber do teu processo do luto da tua mãe, tá. Tá, Mas eu mas responda a pergunta que eu já chego lá. Só para claro, manter cara, o fio do seu raciocínio, sabe? Porque eu sim. desaprendi, mas o que necessariamente você desaprendeu? Né? Que é importante isso. Para quem está de fora, nos ouvindo ou tentando ler alguma coisa, é um tipo de experiência. Mas você tocou num ponto interessante, né? Eu estudei sobre e desaprendi. Porque contrassenso, quando a gente pensa no estudar achando que vai necessariamente só construir, né, daqui para Uhum. frente, mas você desaprendeu, ou seja, você deu um passo atrás. Então me bateu essa curiosidade. Aham. É, eu acho que o que eu desaprendi em relação ao luto, eu acho que o primeiro deles é que ele tem uma demarcação de tempo, né. Então assim, é muito e é uma discussão muito nossa, ter tempo para se curar, ter tempo para sofrer. E quando a gente pensa nos manuais diagnósticos, na atualização do DSM, por exemplo, já tem o transtorno de luto complexo persistente, você Uhum. já tem toda uma organização teórica mesmo em relação a esse fenômeno, a gente vai percebendo, pelo menos eu fui percebendo, que não dá para demarcar no tempo cronológico uma coisa que é no tempo vivido. Uma coisa não tem como eu colocar num nome de patológico, ou de complicado, ou de dificultoso, ou a perda do filho de 18 anos de uma mãe que perdeu ele, eh, por desaparecimento, como foi um dos casos que fui desenvolvendo. Depois, luto por suicídio, né, então assim, a morte sempre deixa um buraco em relação ao tempo de restabelecimento da vida. E é uma coisa que eu pensava que não, espera lá, se tal paciente de tanto de 5 meses não conseguir voltar a trabalhar, a gente está desenvolvendo ali um quadro de depressão, lá-lá-lá. E daí eu entendi que não, entendi que Seguindo uma não. cartilha, né? É, é. E daí eu acho que a segunda coisa é de que o luto é bonito. E daí vem muito de um imaginário meu, enquanto pessoa que consome literatura, de acreditar que na perda de um ser humano a gente vai descobrir coisas que nós não sabíamos sobre a vida. Como se perder alguém, perdemos alguém. De Uhum. repente nos tornamos mais sábios, a gente começa a valorizar o presente, a gente começa a ser minimalista, sabe? A fazer reciclagem, a ser um ser humano, assim, mais iluminado, alcançar o nirvana. E daí eu entendi também que não, tem nada a ver. E desse pensamento exato que você, outro ponto interessante, né? Que assim, joga, o que você falou, joga muito com essa questão neoliberal nossa hoje em dia, né? Muito paz e amor. Em contraste a isso, o que veio para você? Né? Cara, Se não é um paz e amor, o que é necessariamente? então, amigo, eu acredito que o luto veio pra mim como uma ruptura. É uma ruptura, é uma ruptura.
Como todo desmantelamento, como toda demolição, cara, ele é caótico. E assim, eu acredito que assim, dizer que é bonito, talvez pra uma pessoa enlutada descrevendo de uma forma muito literária, poética, talvez para aquela pessoa seja. Mas é uma qualidade que diz muito da vivência da pessoa, mas em si mesmo o luto ele é caótico mesmo. Ele Puxada de tapete. desorganiza. É uma puxada de tapete, né? Aham, exato, ele Deixa desorganiza. eu aproveitar esse gancho para depois Hã, eu passar para o que você quer saber de mim sobre aham, essa questão do luto, na minha experiência com a morte da minha mãe. por Vamos, favor. vamos fazer um balizador aqui, né? Que está aqui no roteirinho, eu acho importante para a gente falar. Didaticamente, o que é luto? Simples Legal, assim. legal. A gente consegue colocar isso em palavrinhas, bem simples. Luto é rompimento de vínculo. Hoje em dia, essa palavrinha ela tem sido muito estudada por pesquisadoras como a Maria Júlia Kovacs, que é a pioneira no Brasil, né, maravilhosa Maria Júlia. Tem a Marilene Pereira Franco, que estuda muito sobre teoria do apego e sobre luto, né, inclusive é uma das maiores pesquisadoras do nosso tempo. E a galera do Instituto Quatro Estações. E daí eles vão colocar que luto não é apenas de pessoas. Pode ser, inclusive, lutos simbólicos, Eu ia empregos. justamente perguntar isso mais adiante, né? Se existe só um Isso. tipo de luto, né? Porque é comum a gente pensar em luto pela morte física e não necessariamente pela morte simbólica. Até você que estuda e sabe, talvez saiba melhor do que eu nesse ponto, sabe explicar, é que a questão dos lutos, dos pequenos lutos diários, né? Está sentindo esse tipo de rompimento, como você mesmo está bem descrevendo, mas é um luto também, né? Exatamente, amigo, exato. O luto hoje, a gente pode falar desde o luto do pet, né, do animal de estimação, até do luto do abrigo. Recentemente a gente viveu uma situação de emergência no Brasil em que milhares de pessoas perderam seus abrigos. E a gente pode falar do luto nesse contexto. A gente também fala de lutos que são lutos antecipatórios, que é quando alguém que nós conhecemos, que temos um vínculo, recebe a notícia de uma doença que não tem cura, e daí vive-se, né, aquele processo de antecipação do luto, que alguns chamam de luto antecipatório e que é muito comum em pacientes em situação de finitude. E daí, lógico, tem as mortes concretas, tem os divórcios, tem os encerramentos de ciclo. Como a gente estava falando aqui de graduação, tem também uma coisa que se chama luto da inocência acadêmica, Como que assim? é quando a gente se desencanta radicalmente com a vivência da academia e a gente perde aquele projeto que Passei nós isso nos tínhamos. dois últimos anos da minha faculdade, da minha graduação em psicologia, assim, amo a psicologia, mas o processo acadêmico é um processo emocionalmente muito desafiador, Aham, porque a gente vai percebendo que as grades curriculares não vão baterem com aquilo que a gente quer aprender, a construção não é tão simples quando vão construir uma carreira, aí você pega professores ou situações despreparadas, então assim, só descrevendo, né? Você, cara, tomara que termine logo, porque isso aqui já tá um saco, já estou me arrastando, mas eu sou obrigado a viver mais dois. O que me salvou nesse tempo mesmo, vamos pensar assim, desse projeto, né, do rompimento desse projeto que eu tive quando eu comecei a minha graduação, pá, eu vou ser fudidão, né? Como você mesmo começou dizendo. Mas chega no final e o que me salvou foi específicos mesmo ali de atender. Realmente eu foquei na questão do atendimento clínico ali, né, da terapia, e foi o que me dava um gás. Que é ter contato com aquilo que você. Aliás, minto. Quando eu entrei na faculdade, a minha vontade era fazer o que você faz, era partir para pesquisa. E chegou a faculdade, ao final da faculdade, eu querendo atender, mas não pesquisar, porque eu percebi que eu também não tenho. Vou brincar assim, é o luto desse perfil que achei que eu tivesse pesquisa. Tu, melhor do que eu, sabe o que é pesquisar e o quanto isso também é sofrido e sofrível, né? O que me por salvou no final da faculdade foi atender. aham. Não, com certeza, assim, e eu compartilho muito disso. Na graduação eu não vivi isso, na graduação eu saí
encantado. Eu fui viver agora no doutorado com a reprova na qualificação, as coisas melhoraram e Porra. tal. Foi a primeira, e olha que curioso, né? Foi a primeira reprova da vida. Então, em terapia com a Jéssica, a gente, inclusive, beijo, Jéssica, minha terapeuta Beijo, maravilhosa. Jéssica, eu não te conheço, mas beijo, Jéssica. A gente tá junto já, vamos para, já estamos há 5 anos juntos, vamos para mais tempo juntos. Mas foi a primeira vez, assim, que eu vi um projeto muito grande meu sendo rasgado nos meus olhos, assim, né? Eu pude E acompanhar um pouquinho, eu sei que você foi, sem entrar em detalhes, eu sei que você foi atropelado, existencialmente falando, né? sim, sim, sim. Mas é sobre isso, os rompimentos de vínculo. Inclusive, esses vínculos que nós acreditamos que temos com a matéria, com o outro, com o futuro, é sempre um atropelo. Rasga alguma coisa. E foi para mim assim, pegando esse gancho com a questão da minha mãe, né? 2 anos que minha mãe faleceu, fechou 2 anos no mês passado. No começo é bem isso que a gente fala, né? Essa puxada nos desnorteia, né? O que mais foi, como eu vou dizer para ti, o mais difícil foi saber não era uma morte esperada, né? Minha Uhum, mãe, deixa eu dar um contexto, minha mãe sempre teve uma condição não muito boa de saúde. Minha mãe tinha artrite reumatoide, tinha crises, mas foi uma mulher muito guerreira. Eu falo guerreira no sentido assim, contra a própria doença. Nunca se deixou esmorecer, né? Então, assim, lembro de 2013, se eu não me engano, ela ia fazer cirurgia na cervical e quase morrer, e ficar um mês, quase 2 meses internadas. Mas toda a crise que ela tinha de saúde, ela superava. Então, minha mãe, já com 60 e poucos anos, agora não sei detalhar exatamente a idade dela, porque ela morreu, também não importa. Ah, ela já. Você vê que ela já estava. A vida já estava pesando demais, sendo bem cru com a situação. Então, assim, esmorece, chega um ponto que a água tanto bate até que fura. sim. Né? E isso é uma coisa que me ajudou bastante a passar por esse estado de luto, é observar a minha mãe sempre lutando, e que chegou um ponto que ela não está aqui para comprovar isso que eu estou dizendo. Então, foi bem difícil no. Você perde o mundo fica turvo, o mundo Uhum, fica muito, o mundo fica triste, para ser mais sim, exato, né? sim. Mas, além disso, me deu uma chacoalhada. Aí vem no ponto que você disse ali, eu vou até puxar, de que a gente quer fazer um monte de coisa depois do luto. Mas o luto, ele me deu assim, ele me mostrou a certeza da morte. A morte não ficou sendo só uma possibilidade. É interessante, porque assim, deixa eu beber um gole d'água, eu tô me engasgando. É interessante esse ponto, porque quando a gente perde outros parentes, outros amigos, ou pessoas conhecidas, isso nunca me passou pela cabeça. Né? Esse turvamento do mundo. Ah, a morte existe. Ah, que bonitinho, tô triste, vou chorar. Blá. Outro dia eu tô assim, tô nem lembrando que, sei lá, minha avó, meu avô morreu. Essa valoração tão grande da vida. Né? Mas com a minha mãe, a morte tá aí, a morte tá aí. Vi minha mãe, antes de nós gravarmos, eu falei isso pro Thiago, eu estava na presença, quando ela realmente teve uma parada cardiorrespiratória ali, ficou roxa, inclusive, né? Então foi falando com vocês aqui, a experiência volta, não tem como. Né? Mas me deu um empurrão, me jogou contra a parede e me fez rever um monte de coisa. Isso eu posso falar, eu comecei a rever minha vida totalmente depois que minha mãe morreu. Nós tínhamos um carinho grande. Eu conversava de tete a tete com ela, de frente a frente, com todo carinho necessário. Uhum, Mas tinha esse vínculo muito grande. Perder isso, falava até mesmo na terapia, é um vazio muito preenchido. É um uhum, vazio que a gente vai carregando para todos os cantos e você não sabe como colocar. Porque assim, a morte material da minha mãe morreu, passou. O material morreu. Uma semana depois, fomos pegar as cinzas dela no crematório. E para mim tá tudo, sim, passou. Essa questão material, mas é a minha vida, a minha existência, os meus contingentes, sei lá, tudo a respeito do dia a dia, como eu disse, ficou turvo, né? Hoje eu consigo falar tranquilamente, mas toda vez que pensava era fazendo com que eu chorasse. Então, assim, é muito difícil. Para quem passa por isso, ou lutos parecidos, com essa força de vinculação, né? Como eu disse, pequenas vinculações passam, pelo menos na minha experiência, passaram mais rápido. Mas com minha mãe, é como me fez essa puxada de tapete, fazendo uma metáfora aqui. Essa puxada do tapete puxou me mostrando que tinha um buraco embaixo, e essa queda me fez rever outras coisas, né?
de pequenas coisas, de pequenos projetos, essas coisas que a gente vai se, vamos dizer, no nosso tempo, essas totalizações, totalizantes. Assim. Eu acho que eu parei meses atrás, que a coisa começou a se acalmar, né? Porque eu percebi muitas coisas que eu consegui e fiz terapia. Esse eu preciso deixar isso bem claro, né? Foi fazer terapia, não porque eu estava em um sofrimento grave, qualquer coisa do tipo, mas estando em terapia, eu comecei a organizar melhor, né? E fiz leituras pragmática, mais direcionada. Eu comecei a entrar na literatura, né? Então, assim, começou a me dar conforto, porque começou a tanto a terapia, um pouco depois, quanto essa literatura, que eu peguei já uma semana, até é minha dica, já adianto, mas eu volto é o ano do pensamento mágico, é fenomenológico, vamos dizer assim, é a experiência dela passando pelo luto. Então daí parece que eu estava conversando com essa autora. Eu não sei se eu estava conversando ou se ela estava me aconselhando. É sufocante, sabe de pensar assim, já estou assim, gente, muda o assunto, puxa uma pergunta, puxa outra coisa, Ah, sabe? vamos mudar de assunto coisíssima nenhuma. Você vai viver esse sufoco agora, porque a Vivo gente, todo dia. porque a gente não vai se autorizar a amenizar, não. É um assunto que nos tira o fôlego, porque e daí é uma coisa muito interessante assim sobre o luto. O luto ele não é uma coisa que a gente consegue falar ouvindo música. Ele não pega a gente pela metade. Ele pega a gente por inteiro mesmo, porque as nossas relações com as outras pessoas não são relações de conhecimento, são relações de carne e osso. Então, assim, quando eu acho legal que a tua experiência era bem clássica nesse sentido. Uma vez que falece uma mãe, falece um mundo conhecido pelos olhares dessa mãe. Havia um reconhecimento de si mesmo como filho nos olhos dessa mãe, que é um reconhecimento que não volta. E eu acho que um pouco desse essa despersonalização de si mesmo após o luto vem daí, vem daí. O mundo, ele realmente muda. Isso não quer dizer que a minha escrivaninha ela mude de lugar, sabe? Mas significa que a organização emocional que eu dava para as coisas, de repente não tá lá no mesmo lugar. E muito intenso isso, porque a experiência do luto é perder alguém, mas também perder uma grande parte de quem a gente achava que era, né? Então a gente se perde no processo. Não tem como não ser dessa forma. Justo. A gente não sabe, a gente, pensando aqui na minha experiência, né? Eu vou dizer assim, é difícil descrever porque é uma experiência que normalmente a gente, por mais que eu tenha passado por terapia, é um tipo de experiência que a gente não para descrever sempre, né? Aham. Mas é como se eu tivesse. Me lembrei da Thaís agora no Cubo Mágico, né? A gente tá gravando aqui. É como se meu cubo mágico, meu, meu cubo fosse todo embaralhado de novo, É. sabe? Fosse todo embaralhado. E agora o que eu faço com isso? Porque nessa presentificação do luto, quando ele aparece, por mais que racionalmente, quando a gente reflete, a gente, pá, tá, minha mãe morreu, mas minha vida continua. Mas o luto nos puxa a voltar para isto, né? Sim. Nos faz ficar revendo, principalmente nos primeiros meses, a gente fica Uhum. assim, o peso fica muito mais pesado, né? Justamente nisso, a gente perde a referência. Então, assim, você vai percebendo, você vai sentindo as faltas e elas não aparecem. O que aparece tudo de uma vez é a morte, essa desvinculação Sim. obrigatória, a Sim. compulsória. Mas o que vai doendo é justamente enfrentamento do luto com reflexão e respeito e ressignificar e principalmente ressignificar que eu fiquei. Hoje em dia é um luto mais tranquilo, mas ainda esse luto vai permanecer pro resto da vida. Exatamente. E eu ainda me pergunto, eh, estando quando a gente está enlutado, quem se atreve a dar conta dessa falta, dessa ausência, né? De realmente se dedicar um tempo para "Não, espera lá, não vou desviar do assunto não. Eu vou encarar isso aqui. Eu vou derramar essa emoção que tá aqui na minha garganta. Eu não vou obedecer nenhum decoro, não. Eu vou dar conta desse luto agora, sem desculpa, sem medo, sabe?
Porque assim, quando a gente fala de luto e de enlutado, né, é como se a gente falasse de um eu gosto dessa metáfora também, tô todo das metáfora, mas Bora é lá. a metáfora do polvo, sabe, daí pessoa que viu muito desanimado, né. Quando o polvinho ele tá em perigo, e ele tá muito em perigo, ele jorra uma tinta roxa. E daí essa tinta espalha, e daí isso atrapalha todos os peixes do coral, assim, sabe. Todo mundo fica: "Meu Deus, fizeram isso com o povo de novo, gente, não façam isso". E deu toda vez que o enlutado ele rompe qualquer etiqueta de luto, que é quando ele expressa seus sentimentos com sinceridade, ele não tem medo de falar por que que ele tá assim, ele vai falar mesmo, ele vai se lembrar mesmo, ele faz questão de bancar o luto dele. É como se ele fosse esse povo que expele tinta e todo mundo fica assim: "Nossa, mas ainda tá falando disso? Nossa, mas de novo? Nossa, mas supera", né. Só que a gente esquece, né, já respondendo a uma perguntinha aqui do roteiro, que, cara, sinto muito, não seremos nós psicólogos que vamos definir quando que o luto de alguém tem que acabar. Deem, se quiserem, coloquem isso na conta dos médicos, de qualquer outro profissional, mas eu acho que nós, enquanto psicólogos, temos é que aprender estratégias e fortalecer esses pacientes, né, Uhum, para que eles deem conta, seja da memória ou do esquecimento dessa pessoa que faleceu, sabe? uhum. Mas não definir um tempo, É definir porque eu acredito os que próprios vazios, né? exato, porque profissional nenhum tá naquele vazio. Profissional nenhum sabe o que que é aquela perda. A gente estuda, óbvio, a gente se capacita, né, estamos aqui inclusive, conversando porque também pesquisamos sobre o assunto, né. Mas, cara, teoria nenhuma alcança o vazio da perda de alguém significativa. É o que eu costumo dizer para todo mundo que me pergunta sobre terapia, sobre ser racional, sobre idealizar as raciocínio nenhum dá conta das nossas experiências, das nossas vivências. O Sim, raciocínio, os estudos direcionam uma conversa, mas nossas vivências só podem ser ditas por nós mesmos e ajudar nessa reflexão. Né? Deixa eu fazer uma última pergunta. Eu fui um que me permiti, né, viver essa dor, viver esse choro, viver esse desabamento, né? Mas a gente sabe, principalmente pensando numa sociedade ou que patologiza ou que ridiculariza as pessoas que passam por luto, muitas pessoas atropelam isso, né? Atropelam sim. essa parte essencial pós-morte, seja pós-morte simbólica, seja pós-morte física mesmo, a perda concreta, né? E quais são as consequências disso? E não precisa se encarar da forma, não estou dizendo da forma como eu fiz, né? Sim. Que cada um é cada um, mas em frente. E se você não em frente, o que que pode fazer com a pessoa pensando no fazer clínico? Eu fico pensando que assim, ó, uma vez que eu dou uma resposta para uma situação que eu não quero dar conta, que eu não quero lidar, a gente vai entrar num quadro, e daí falando de uma forma sem ser técnico, Uhum. mas num processo de fuga dos nossos sentimentos. E aquela coisa, não tem como eu abrir o meu corpo e sair de mim e falar: "Isso não me interessa, isso não é meu". A gente não tem essa possibilidade. Então é quase como se eu quisesse fugir da minha casa, e daí eu vou para um outro cômodo. Eu continuo na casa, eu só fui para outro cômodo. Então, a consequência disso é o que alguns autores vão chamar de lutos embotados. Que é aquele momento em que você simplesmente não deu atenção para aquele evento específico emocional, mas depois de 10, 15 anos, estou lá eu, andando no museu, vejo um quadro, e eu tenho uma descarga emocional repentina e sem nenhuma conexão, e daí lógico, entre muitas aspas, essa sem nenhuma conexão com a realidade, né. Uma realidade direta ali na hora, pelo menos, né? Não está acontecendo nada, não tem um bombardeio do lado. Exatamente, exatamente. A gente pode chamar isso no existencialismo como uma experiência de adoecimento psíquico que tem muito de má fé, tem muito de neurose.
tem muito de alienação. Mas quando a gente vai falar de pessoas que embotam lutos que deixam para depois, a gente não pode esquecer que essa pessoa deixou esse luto de lado devido ao contexto, devido à situação em que ela também vive. Então, assim, para que a gente dê conta dos nossos lutos, a gente precisa de tempo. A gente precisa se demorar. Não é simples, não Viver é as próprias miojo, feridas. né? Não é miojo de 3, 5 minutos. É um negócio Sim. que demanda tempo mesmo. Então, temos esse agravante também. Ou a consequência de viver um tempo ansioso é que o nosso futuro ele acaba sendo um futuro que é completamente autodestrutivo. Em que sentido o autodestrutivo? Exemplifique para nós. É como se o passado sempre nos bombardeasse, sabe? Tipo, veio no aqui e agora, aconteceu. Não, vou deixar pra sofrer depois. Passou-se anos. Depois de tantos anos é que a bomba de fato estoura, Uma hora sabe? história. Sim, uma hora estoura. E às vezes quando você está menos preparado, que talvez torne ainda pior, né? Porque se nós estamos, vamos pensar assim, criar uma cena aqui. Se nós estamos apenas no museu, pegar o que você está vendo e ver uma tela e deságua, ótimo, vamos pensar assim. Mas imagina se essa situação se dá justamente quando você está passando por outro tipo e que isso se soma a esse sofrimento e ficam muitos mais problemas até de lidar com esse bombardeio na sua cabeça. E meu amigo, já deu nosso tempinho, senão a gente fica conversando aqui, se a gente cair no poético, a gente fica até amanhã. Mas vamos lá, o que tu manda de dicas culturais? Dicas culturais, eu acho que eu tenho um livro, não um livro não vou escolher livro, mas eu gosto muito desse filme, muito, muito. A galera usa ele para pensar outros aspectos do nosso Brasil, né? Mas eu vou indicar o clássico, Central do Brasil. Central do Brasil, a gente tem ali uma elaboração de uma morte de uma mãe que é atropelada na situação urbana Uhum. e de uma criança junto com uma senhora em busca de um pai que ele não sabe se existe. E daí é a história da infância brasileira é uma história de vários abandonos, né? Então acredito que esse filme é interessante e daí, lógico, que eu vou ter que falar dela, da Fernanda. O Ainda Estou Aqui, que é um luto também sobre o desaparecimento, né, Você em está meio falando de duas todo Fernandas, no caso, né? E do duas mesmo Fernandas, diretor, inclusive, né? mesmo Inclusive, diretor e duas Fernandas. eles estão aqui, é muito potente. Interessante, né? Eu preciso rever Central do Brasil. Assisti há muito tempo. É um filmaço mesmo. E você tocando, sendo bem específico, né? É o luto pelo abandono do pai, né? Ou pela impossibilidade, ou pela, não sei se é impossibilidade, mas enfim, a pouca probabilidade de conhecer esse pai, né? E o luto pela mãe, né? Nossa, ixi, passa assim na cabeça um monte de coisa. É, meu amor. É, O Central do Brasil é muito bom. reverei. E as minhas dicas culturais são dois livros, um que eu li mais recentemente, um ano atrás, mais ou menos. Mas eu vou começar por esse título que eu já citei, que é O Ano do Pensamento Mágico, da Joan, um livro bem fluido. Ela narra a experiência dela de luto, assim, eles já eram idosos, o marido morre na mesa de jantar. É real mesmo. Eles estão jantando, ele morre. Puf, morreu. E ao mesmo tempo, ela tem uma filha na UTI. Então, assim, é muito forte que se criar esses cenários e observar enlutada de um lado, tendo que cuidar da filha, não podendo contar diretamente que o pai morreu e assim por diante. Eu li esse livro essa época do luto, mas foi assim, passou uma semana, eu estava com esse livro na mão e me ajudou a me organizar. Né? Para mim foi muito bom. Como todo livro, tem uma partezinha assim, cai um pouco o ritmo, aumenta o ritmo, mas de maneira geral eu gosto bastante. E outro que eu li no ano passado, que é do Adam Silveira, que os dois morrem no final. É um romancezinho bobinho, literatura. Ela tem uma premissa muito legal. E se nós tivéssemos um aplicativo que nos avisasse que morreríamos em 24 horas, o que você faria? E nesse meio termo, ele descobre uma paixão. Mas essa paixão não poderia ser consumada, pensando em futuros maiores, por mais de 24 horas. Então, essas pequenas coisinhas de capítulos fáceis, gostosos, quando você viu, você já terminou. Cara, que ensinamento legal, né?
Que provocação enorme desse livro. Porque assim, imagina, qualquer um que estiver nos ouvindo aqui, um Tinder da morte, né? Vamos dizer assim, pluf, e você vai morrer que horas? Mas você não sabe como vai morrer, como será a sua morte. Enfim, é sufocante pensar, por mais simples que seja, se você torna filosófico, cara, você pensar na sua finitude direta, sabendo que vai morrer de nada, enfim, leiam esses dois títulos, um para que tu ri, né? Um para quem está algo Óbvio. mais interessante do luto, né? Que é mais um desafio literário gostoso, mais que traz algumas reflexões. E esse livro se tornou até aqui numa estante, se tornou até uma trilogia, que o segundo está aqui, lerei e verei se é bom. Enfim, meus amigos, hoje falando de algo muito universal, que é a nossa morte, e como ela atravessa o nosso singular, né? Fazendo com o nosso singular balançar um montão, mas tudo bem, faz parte. Obrigado, Sim, meu querido. Obrigado pelo ótimo papo. foi uma E isso, delícia, amigo, foi muito dá, bom. seu, dá suas considerações finais aí. Foi uma delícia, gostei muito e muito obrigado a quem conseguiu chegar até o final, com ar ou sem ar, né, nesse caso. Lutamos bastante, estamos cansados. Beijo em todo mundo. Um beijo.